dia, meu querido, minha querida, paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando o seu coração, a sua vida, a sua casa, seus familiares, seus filhos, seus pais. E que você hoje seja bênção na vida deles. Quero trazer a mensagem dominical, mas antes de mais nada quero orar com você. Deus amado, abençoa essa casa que me ouve. Abençoa, Senhor, a mãe desse jovem que me ouve. Abençoa, Senhor, os filhos desse casal que me ouve. Abençoa, Senhor, esse solteiro, essa solteira que está, Senhor, me ouvindo neste momento. Abençoa, Senhor, essa senhora idosa, esse senhor idoso, que em todo momento eles possam sentir o teu cuidado. E eu peço, Pai, que o Senhor faça com que eles sejam sal e luz na vida de muitos. Que eles encontrem, Senhor, prazer em influenciar para o bem aqueles que estão ao seu redor. E que eles sejam dirigidos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar avisado que nós pretendemos voltar em setembro aos cultos presenciais. Tudo depende, porém, do estado de emergência que nós nos encontraremos nesse mês. Quero crer que estaremos já numa situação mais relaxada. Nos aproximamos cada vez mais da primavera e nós podemos então ter algumas expectativas sobre o relaxamento da situação de quarentena. Quero convidar vocês a estudar conosco, dando continuidade à primeira carta de João, lendo capítulo 5 de 1 João, a partir do verso 13, diz assim: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando nós estudamos um texto bíblico, uma grande dica é você observar as palavras que são repetidas ou que usam sinônimos dentro do texto, e você vai observar aquilo que ocupa o pensamento daquela pessoa que escreveu. Nesse caso, nós temos aqui a questão da vida eterna. O que é a vida eterna? O que significa a vida eterna e para que a vida eterna? Há um conto em que um filósofo grego contou que um senhor pediu para os deuses a vida eterna. E os deuses lhe consideram que ele não morresse. Só que o homem não morria, mas envelhecia cada vez mais e ficava cada vez mais decrépito e cada vez mais gagá e cada vez mais lelé e cada vez mais fraco e cada vez mais cheio de dores e não morria. Isso não é vida eterna. Isso é uma existência que não acaba e só piora cada vez mais. Vida eterna significa vida em abundância. E uma das coisas que nós podemos entender a respeito de vida, que vida é relacionamento. Se você pegar, por exemplo, um preso numa cadeia, quando eles o colocam na solitária, é o sofrimento mais pesado que um preso pode passar, porque ele chega a passar meses sem ver uma outra pessoa.
Para aumentar o sofrimento, muitas vezes até aqueles que entregam o alimento para o preso o fazem através de uma portinhola, de modo que o sujeito preso não veja nem as mãos daquele que lhe dá comida. Fica completamente isolado. Isso é um tormento terrível. Por isso a solitária é tão temida, mesmo pelos bandidos mais perigosos. Assim você começa a compreender a tortura que é a falta de relacionamento. Falta de relacionamento é o mesmo que morte. É interessante que já tive o desprazer, a dolorosa tarefa de visitar pessoas que tiveram morte cerebral. O corpo respira, mas a mente já não está mais lá. E é um fardo pesado muitas vezes para os próprios familiares estar ali ao lado daquela pessoa querida, não querem abrir mão, mas a pessoa mesmo já não está lá. Só está um corpo que respira ainda, que tem funções biológicas, mas não tem ninguém lá dentro. Faltando relacionamento, a pessoa já está morta. Então, aqui nós vemos uma coisa interessante, que esse texto fala de relacionamento e vida. De relacionamento e vida eterna. Relacionamento eterno e vida eterna. Aliás, vida eterna é relacionamento com o Deus eterno. Isso é muito importante porque quando João escreveu os evangelhos, ele estava querendo ensinar as pessoas, alguém que não conhecia Cristo, a ter a vida eterna. Então nós temos, por exemplo, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos sabem esse versículo de cor. Nós vemos João 1,12, mas a todos quantos receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, o Evangelho de João é escrito para um incrédulo começar a crer em Jesus e, através da crença em Jesus, ganhar a vida eterna. Já a primeira carta de João é escrita para crentes que, por alguma razão ou outra, não têm certeza da salvação. E para que eles tenham essa certeza, talvez foram afetados por aqueles gnósticos que começaram a dizer que, olha, não é bem Jesus que é a salvação, nós temos aqui um caminho secreto, oculto, que daí você vai alcançar a salvação. Aí João, combatendo essa crença falsa, ele começa a dizer, olha, para que vocês tenham certeza da salvação, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Então, amados, vida eterna, resumindo o livro de João, é relacionamento com o Deus eterno. E esse relacionamento vai se manifestar de algumas maneiras que eu gostaria de desenvolver com vocês. Primeiro, relacionamento que se inicia com uma entrega de confiança. Você não consegue estabelecer relacionamento significativo com ninguém em quem você não confia. Hoje mesmo minha filha precisou fazer algumas compras e ela precisou do meu cartão de débito. Eu só posso confiar nela se eu entrego o cartão e a senha para ela. E digo assim, tá filha, pode ir. Porque eu sei quem ela é. Mas se eu não tivesse essa confiança, meu relacionamento com ela estaria severamente limitado. Para que você possa desenvolver relacionamento com Deus, é preciso de algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz assim, que todos os que adoram a Deus oram a Deus, devem orar com fé, crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você não confia que Deus vai responder a sua busca por Ele, seu relacionamento com Deus já está cortado. Muitas vezes ao orar, eu estou indisposto a orar e eu preciso me lembrar que Deus recompensa aqueles que o buscam. E que Deus é fiel. Muitas vezes em situações de dificuldade eu preciso lembrar a mim mesmo que Deus é fiel. E após ter passado pela dificuldade, eu tenho a confirmação de que Deus é fiel e que eu posso confiar nele. Portanto, para você crescer no relacionamento com Deus, você precisa depositar confiança nele. Acredite que Deus é bom e que Deus não sacaneia ninguém. Essa é a primeira base para que você possa
confiar em Deus, para que você possa entregar a sua vida a Ele e que você possa desenvolver um relacionamento com Ele. Deus não sacaneia ninguém. Deus é bom o tempo todo. Em todo tempo, Deus é bom. E Ele é fiel, não mente, não falha, não se atrapalha, não chega atrasado, mesmo que às vezes nós achamos que é assim. Deus te ama. Quando você começa a estabelecer essa base de confiança, aí você pode confiar em Deus. Por que eu estou dizendo isso? No versículo 13 diz assim: vos escrevi a fim de saberes que tem a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Tudo é por base de confiança. Crer, ter fé, é o mesmo que ter confiança. Por exemplo, eu posso acreditar que um paraquedas, um pedaço de pano e cordas, pode me impedir de morrer depois de ter pulado de um avião a 2.000 metros de altitude. Mas eu só vou crer no paraquedas o dia que, tendo apenas aquele pedaço de pano e cordas nas costas, eu pular de um avião. Aí eu terei tido fé nesse paraquedas. É justamente isso. Ter fé em Deus é como pular de paraquedas. Se Deus falhar, estamos fritos. Só que Deus nunca falha. Paraquedas pode falhar, mas Deus nunca falha. Essa certeza é a base do seu relacionamento com Deus. Então continua. A vida cristã se desenvolve através de uma vida de oração. Você imagine um homem casar com uma mulher, levá-la para dentro de sua casa e nunca mais conversar com ela. Que casamento seria esse? Provavelmente a moça na primeira semana pediria divórcio. Porque afinal de contas, quando você se casa com alguém, você se casa para conversar com ela. Conversar é comunicar, é ligar dois mundos, tornar em comum dois mundos. Quando você começa a ter diálogo com alguém, o teu mundo se mistura ao mundo dessa pessoa e os dois se tornam um só, em vários aspectos. Assim também é entre marido e mulher, assim também é entre o homem e o seu Deus. Existem muitos religiosos que têm práticas religiosas, mas diálogo com Deus praticamente nenhum. Você quer ter certeza da vida eterna? É preciso você conhecer aquele que te deu a vida eterna. Existe uma certeza dada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas se nós perdemos esse link com Deus, é como se nós perdêssemos de repente a nossa conexão de internet e ficamos sem saber o que acontece lá no mundo virtual. Ficamos sem saber o que acontece ao redor de nós. Assim também existe um link espiritual com Deus, e esse link espiritual é a vida de oração, em que você não só fala para Deus as coisas, você não só pede para Deus as coisas, mas você ouve do lado de lá respostas. Assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma caminhada de 20, 30 anos com Deus, a existência ou não de Deus é um fato resolvido. É triste quando vemos crentes que ainda ficam se perguntando se Deus existe ou não. Isso significa que a sua experiência de Deus é praticamente zero. Como é que está a sua experiência de Deus? Como é que está a sua expectativa de ouvi-lo responder, de falar ao seu coração, de ensinar coisas ao seu coração? É através da vida de oração que as dúvidas vão desaparecendo e se transformando em certezas da experiência diária. Existem coisas que eu tenho certeza para mim, não posso transferir para os outros, porque fazem parte da minha experiência individual. Os outros podem acreditar em mim ou dizer que sou um lunático. Mas tem coisas que você vai construir com Deus a partir da sua vida pessoal de oração. Portanto, se você quer ter certeza da vida eterna, aprenda a falar com Deus, a falar para Deus e ouvir
a voz de Deus. Sim, porque ele fala pela Bíblia e também por várias outras formas aos seus filhos. E aí continua. Quando nós estamos desenvolvendo o relacionamento com Deus, então nós passamos a ter uma disposição de espírito semelhante ao coração de Deus. Nós passamos a ter o desejo pela salvação dos outros. Passamos a ter o desejo pela libertação dos outros. Porque a mesma vida que nós temos, nós queremos para aqueles que nós amamos. E se você tem comunhão com Deus, o amor de Deus é derramado no seu coração. E é impossível você olhar uma pessoa indo para o inferno sem se preocupar em salvá-la desse destino terrível. Então, uma das coisas que traz certeza da vida eterna é que a vida sempre se multiplica. E é impossível que a vida deixe de se expandir. É impossível que uma pessoa que teme a Deus não tenha interesse em buscar que outros tenham a mesma vida. Vida sempre se reproduz, essa é uma das características da vida. E aí fica a pergunta: a vida que Deus colocou em você está se reproduzindo em outras vidas? Está se reproduzindo em outros corações? Você tem sentido o desejo de trazer aquelas pessoas para essa mesma existência? Ou você tem apenas uma coleção de credos, de doutrinas, mas nenhuma experiência de Deus para compartilhar? Veja o desafio que traz esse texto. Ele fala assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então veja só, tanto para aquele que está perdido, que não conhece a Jesus Cristo, a vida se transfere. Como também se transfere para aquele irmão que está caindo num pecado que pode matá-lo, mas ainda não é pecado para a morte. Essa é uma questão antiga que traz preocupação para pessoas. Eu sei que a Igreja Católica, por exemplo, tem os 7 pecados capitais que dizem esses não têm perdão. Na verdade, a Bíblia apresenta apenas um pecado que é sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E muitos crentes sofrem dizendo: será que eu cometi pecado contra o Espírito Santo? Não se preocupe. Porque enquanto você estiver se preocupando em não pecar contra Deus, você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de um coração tão endurecido que ele não está nem aí se ele está se rebelando contra Deus. Não existe mais o desejo de se arrepender no coração de uma pessoa que cometeu pecado contra o Espírito Santo. Ela não tem mais nenhuma disposição para o arrependimento. Então não se preocupe com isso. Para uma pessoa perder a salvação, ela tem que se esforçar muito. Mas com certeza qualquer pecado traz alguma espécie de morte e alguma espécie de destruição. Portanto, não pense que por você ter tanta garantia da salvação é bom, pode agora pecar como quiser. Não. Sempre o pecado te trará destruição, de alguma forma. Existem pessoas que talvez estejam morrendo fisicamente. Eu imagino, por exemplo, que talvez Ananias e Safira não necessariamente tenham ido para o inferno por terem pecado, mentido para Deus. Há pessoas que talvez iam discordar, é uma possibilidade. De qualquer forma, eles morreram fisicamente. Existem outros que Paulo diz que dormem por terem comido a ceia sem discernimento. Dormem no sentido de morrerem, terem morrido. Mas não necessariamente foram ao inferno por causa disso. Então, existem pecados que nos trarão morte física, ainda que espiritualmente ainda sejamos salvos. E existe um pecado, pelo menos, um único pecado, que traz condenação eterna, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, amados, João trata dessa questão, mas trata do quê?
do desejo pela salvação do outro. Amado, isso tem que estar no teu coração. Esse é um dos sinais de que nós temos a vida eterna. Eu quero levar outros a ter a mesma comunhão que eu tenho com Deus. Eu quero levar outros a ter a mesma experiência de Deus que eu tenho. Eu quero levar outros a ter a mesma paz com Deus que eu tenho. Eu quero agradar o coração do meu Pai, povoando o céu e saqueando o inferno. Esse deve ser o desejo do seu coração. E no final ele fala também, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antigamente algumas traduções diziam, aquele que é nascido de Deus não peca. Isso trouxe muita confusão, porque todos nós pecamos. Só que a construção do verbo no original grego quer dizer, não vive uma vida de pecado. Você pode tropeçar e cair, mas você não permanece consistentemente no pecado. Então aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive dominado pelo pecado, logo busca o arrependimento. E o maligno não toca, porque aquele que é nascido de Deus, Jesus Cristo, o guarda. Algumas vezes eu tive que enfrentar manifestações demoníacas em pessoas, os demônios vinham com aquele falar arrogante deles, dizendo, eu vou pegar você. Olhar para eles e assim, olha, eu sou propriedade de Jesus Cristo, você não me toca. Não é porque eu sou bom, porque eu sou acerto sempre, é porque eu sou propriedade de Jesus Cristo. E acabou. Amado, então eu queria deixar esse estudo para você. Se você quer aumentar a certeza da sua salvação, aumente a profundidade do seu relacionamento com Deus. Cuide para nunca deixar o seu momento de oração, de falar com Ele. A Bíblia nos ordena orar sem cessar. Eu imagino que não é um falar sem parar, mas é uma ligação contínua. É aquela ligação banda larga com Deus o tempo todo, ouvindo a voz dEle, concentrado nele, focado nele. Nos momentos em que você está assim, você tem certeza da vida eterna. E quanto mais isso é comum na sua vida, mais difícil é você ter dúvidas sobre a certeza de que você é um filho de Deus. Então desenvolva a salvação que Deus já te deu e transforme isso em uma certeza profunda, movida pelo Espírito Santo, pela vida de oração e pelo que Deus vai falar ao seu coração dia após dia. Não se acomode à mediocridade. Você não nasceu para ser medíocre. Você nasceu para ser intenso na presença de Deus. Que Deus abençoe o teu coração. Amém.